Fred, um prazer estar falando com você. Queria trazer, intensificar um pouco mais esse assunto em relação ao petróleo, justamente depois que a Arábia Saudita cortou os preços para a Ásia e colocou mais lenha aí nessa fogueira, digamos assim, né? Digamos assim que a gente tem ainda mais petróleo, mais oferta, no momento em que a gente está diante justamente de uma crise em relação a essa commodity, o preço, que aí resta saber, e aí a gente queria muito a sua opinião. É uma crise passageira, é uma crise que tem tudo para continuar. A gente fala muito do Brent a $80, agora negociando abaixo de 65. Dá para pensar num novo patamar aí mundialmente, um patamar de equilíbrio, pensando mundialmente, ou a gente realmente está bem defasado em relação ao preço de equilíbrio como um todo, na sua opinião? Bom, eu acho que essa é uma pergunta bem complexa, né? Assim, mas eu acho que, em primeiro plano, o que a gente precisa ressaltar é que a negociação eletrônica do Brent, ela tem um volume 10 vezes maior do que a negociação que acontece entre as empresas no mercado físico, né? Então, com isso, o papel do especulador ele é muito relevante no contrato futuro da commodity. Dito isso, assim, é um movimento muito rápido e exacerbado, que foi motivado pela junção de fatores, né? Primeiro, a questão das tarifas, que naturalmente vai levar a uma desaceleração global, e segundo, o aumento de output ali por parte da OPEP+, em um ambiente que a gente já era delicado do ponto de vista de relação de oferta e demanda, né? Uma oferta ok, em linha com a demanda, e uma demanda que poderia cair se a gente de fato caminhar para essa desaceleração global, né? Então, combinando esses dois fatores, né, isso levou a uma venda relevante por parte dos especuladores nos contratos futuros de petróleo e de derivados ao longo dos últimos dias, tá? Mas me parece que esse movimento é um movimento mais especulativo, né, de curto prazo, que está relacionado sim a fundamentos, né, de oferta e de demanda, mas que sempre tem uma intensidade muito grande quando a gente fala aqui de contratos futuros. Porque você tem de um monte de posições, você tem stop loss, né? Então tem muito player institucional ali na parte de gestão, de hedge funds, que opera esse tipo de contrato, e naturalmente isso traz uma volatilidade maior. Olhando para uma janela de mais médio ou longo prazo, né? Eu vejo que o preço estrutural de petróleo deveria ser entre 70 e $80, né? Assim, agora, operando ali próximo de entre 60 e 65, acho que abre uma janela, de novo, é cedo para falar, né, que esse é o fundo ou qualquer coisa nesse sentido, porque a gente ainda não viu todas as implicações, esse é apenas talvez a gente está nos primeiros capítulos de toda essa história de guerra comercial. Então acho que a gente, aqui do nosso lado a gente está sendo bem cauteloso, né? Acho que abre oportunidade, mas assim, para o investidor que está escutando, acho que é importante ter uma certa parcimônia, não fazer nenhum movimento brusco de uma vez. Mas a verdade é que, olhando para um horizonte, para uma janela um pouco mais dilatada, acho que sim, abre uma janela de oportunidade. É difícil pensar estruturalmente no petróleo ao redor de $60, olhando 5, 10 anos para frente, olhando para uma média desse período aqui. Então, tanto que a gente está operando nas mínimas aí dos últimos 3 anos, né? Então, não é um nível de cotação normal. Eu entendo que abre janela de oportunidade também no equity, né, em empresas produtoras de petróleo, como é o caso da própria PetroRio, né, que é uma empresa excelente, tem um balanço muito sólido, e vem caindo em linha com o preço do petróleo nos últimos dias, né? Então, enfim, algo que está aqui no nosso radar, por exemplo, empresas de petróleo que eventualmente numa melhora dessa situação, né, poderiam também melhorar os resultados e ter uma expansão de múltiplos. Mas, de novo, é importante ter cautela, é importante, caso faça algum movimento, fazer aos poucos, gradativos, de forma residual. Ajustes, eles são bem-vindos nesse momento de crise, também trazem oportunidade, mas é importante não promover nenhum tipo de cataclismo ou mudança abrupta no portfólio, porque ainda tem muita água para rolar.